professores! Aqui quem fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a sexta lição, que tem por título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. O texto principal nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. O resumo da lição nos diz: a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. Nós temos três objetivos. Primeiro, mostrar o que é o reino de Deus. Segundo, saber o que não é o reino de Deus. E terceiro, compreender que precisamos viver de acordo com o reino de Deus. Então, querido professor, o texto bíblico base para essa lição está escrito no livro de Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. É importante que você faça essa leitura junto com os seus alunos, pausadamente, para que já comecem a compreender o texto bíblico que fundamenta a lição deste domingo. Nós temos três tópicos. O tópico 1 tem por título O que é o reino de Deus. O 2, o que não é o reino de Deus. E o 3, vivendo o reino. Pois bem, na lição de hoje nós estudaremos sobre o reino de Deus. Então nós tentaremos entender aqui o que é o reino de Deus. É uma questão não tão fácil, mas também não tão complexa. Juntos, nós veremos aqui como podemos explicar para os nossos alunos ou como podemos abordar esse conteúdo de uma maneira mais didática. O tópico 1, o que é o reino de Deus, é importante frisarmos para os nossos alunos conceitos sobre o reino de Deus. Então, a própria lição já nos sugere aqui, no seu subsídio, baseado no Dicionário Teológico de Cláudio Honor de Andrade, pastor, que o reino de Deus pode ser entendido como um conjunto de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com os seus conselhos, destinou aos que recebem a Cristo Jesus. É uma possibilidade de definição, professor. Mas para enriquecer a sua aula, nós queremos trazer também algumas definições encontradas no nosso livro de apoio. Isso mesmo, nosso livro de apoio. Sobre o reino de Deus, nosso comentarista traz uma citação de um teólogo por nome David Lowry, que diz que, em geral, a palavra reino denota ou significa a ideia de um domínio, uma região ou espacial, incluindo o povo e a terra sobre os quais um rei exerce autoridade. Então, reino é esse domínio, essa localidade onde um rei exerce a sua autoridade, o seu domínio. Reino de Deus seria o local, o domínio de Deus sobre a terra, sobre os homens. Outra possibilidade de interpretação ou de conceito para esse tema é que a palavra basileia, ou seja, reino, traz a ideia de um governo de Deus sobre a criação, ou seja, o espaço universal do seu soberano governo. Então, nesse sentido, fica clara a ideia de que a expressão reino de Deus significa o quê? Significa o governo de Deus sobre tudo o que há no mundo físico e no mundo espiritual. Glória a Jesus. E aí, você pode ressaltar, querido professor, Lucas capítulo 17, versículo 20, quando o texto diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, embora o reino de Deus não tenha se manifestado da mesma maneira que os reinos terrenos, existem sinais claros da presença do reino de Deus, ou seja, do poderio de Deus, do governo de Deus neste mundo. Então, o livro de apoio ainda nos dá a seguinte explicação. Em primeiro lugar,
A vida e o ministério de Jesus é a expressão máxima de que o reino de Deus já estava entre os homens. Eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Então, a estadia de Jesus aqui na terra, anunciando o evangelho da salvação, já é a evidência do poderio de Deus, do reino de Deus dominando a terra. É o próprio Deus encarnado reatando a aliança com a humanidade, através do seu poder, através da sua autoridade. Glória a Jesus. E em segundo lugar, quando há uma manifestação sincera de amor, de boa vontade, o reino de Deus está presente. Quando expulsamos demônios em nome de Jesus, quando acontece a manifestação de línguas estranhas, o exercício dos dons espirituais, quando a esperança que nós temos em Jesus, do arrebatamento da igreja, nos faz alterar nossas ações, tanto na área moral quanto espiritual. Então vejam o poder de Deus transformando as vidas. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e decidimos ter uma nova vida em Cristo, quando nós exalamos a paz de Cristo, quando nós exalamos o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, glória a Deus, é possível enxergar a manifestação do reino. Porque naquele tempo, e aí você precisa frisar isso para os seus alunos ainda no tópico 1, e é indispensável, dizer que a perspectiva judaica quanto ao seu Messias era um homem que libertasse os judeus do Império Romano. Mas não, Jesus veio libertar primeiro os corações, libertá-los do pecado, da opressão do pecado, do afastamento de Deus. Glória a Jesus. Então, esses pontos, tanto a definição de reino de Deus, como os exemplos da materialização do reino de Deus, é indispensável mostrarmos isso para os nossos alunos. Então, querido professor, essas são as dicas para você neste primeiro tópico, não esquecendo de mostrar essas duas facetas do reino de Deus, tanto o agora quanto o porvir. Então já expliquei a manifestação do reino de Deus agora. E o porvir é numa perspectiva escatológica, que aí vai se concretizar literalmente com o período milenial, quando Jesus vier com poder e grande glória e exercer de fato o seu governo físico, terreno aqui. Ele vai julgar as nações, ele vai governar, melhor dizendo. A lei sairá de Jerusalém. Ele estará com seus súditos governando toda esta terra. Então, não esqueça desses pontos que são muito importantes para a compreensão do tópico 1 da nossa lição. Então, querido professor, não esqueça de fazer o momento EBD na sua congregação. O momento EBD é justamente aqueles 5 minutinhos que você conversa com o seu dirigente para explanar, em poucas palavras, o que você está estudando junto com seus alunos. Apresente a nova revista, apresente a lição que você está estudando. Fale de uma maneira muito atrativa para que eles possam sentir desejo de frequentar no próximo domingo a sua sala para a glória de Deus. Nós temos certeza que Deus tocará nos corações e esse momento EBD surtirá muito efeito para a glória de Deus. Então, querido professor, o tópico 2 tem por título o que não é o reino de Deus. Nós já explicamos no tópico passado o que é o reino de Deus. Poderíamos falar muito mais, porém, o que nós falamos acreditamos ser o suficiente para a compreensão. O aprimoramento da compreensão, da sua compreensão, querido professor, para este tema. Nesse ponto 2, a lição traz como base os capítulos 14 e 15 da carta de Paulo aos Romanos, e tomando por base esses capítulos da carta de Paulo aos Romanos, nós vemos que o cerne de toda a problemática contida nesses capítulos
Trata-se de um debate a respeito da obrigatoriedade da observância de algumas prescrições dietéticas pelos cristãos não judeus. O que é isso? O que eu posso comer e o que eu não posso comer. E aí é interessante que você abra a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 14 e 15, para que você possa explanar melhor a discussão que está havendo aqui. E aí você pode selecionar alguns versículos que bem retrata essa problemática. Então Paulo, ele não se posiciona dizendo que a gente pode ou não comer. Ele diz que há distinções. Tem gente que come determinada coisa, tem gente que não come. Tem gente que faz separações entre dias, tem gente que não. Todos os dias, para algumas pessoas, é a mesma coisa. E qual é a compreensão dessa discussão? É que nós não podemos agora querer adicionar ao reino de Deus caprichos nossos. É por isso que o subtópico 1 desse tópico 2, ele tem o seguinte título: não confunda o reino de Deus com as suas opiniões pessoais. Depois nós vamos ver, o reino não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. Então é isso que nós vamos focar, é tentar explicar aos nossos alunos que o reino de Deus não pode ser contaminado com ideias supérfluas nossas, como questões de comida, por exemplo. Então agora nós queremos adicionar o reino de Deus aos valores desse reino de Deus, do domínio de Deus aqui na terra, do que ele exige dos seus súditos. Nós queremos adicionar coisas que não fazem sentido. Então o apóstolo Paulo diz, gente, se ele come uma determinada carne ou não come, deixa pra lá. Isso não é o cerne da questão. Glória a Deus. E nós vamos ver na Lucas capítulo 17, versículo 20, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nós vamos ver ainda, amados irmãos, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, não se trata dessas coisas, de coisas supérfluas. E aqui cabe nós ensinarmos aos nossos alunos a distinção entre doutrina bíblica e usos e costumes. Nós não podemos confundir usos e costumes com doutrina bíblica. Doutrina bíblica implica diretamente na salvação. Usos e costumes não. São, como o nome já diz, usos de uma determinada comunidade. Então eu não posso condenar um irmão que não tem o mesmo uso e costume que o meu. Então, um exemplo. Eu uso paletó, gravata. Tem irmão que não usa. Aí eu quero transformar o paletó e a gravata em uma observância do reino de Deus. Eu quero adicionar o reino, isso como se Deus exigisse o terno e a gravata de todos os seus súditos. Não. Eu não posso misturar. Mas sabe o que nós não podemos abrir mão? De valores eternos do reino de Deus. Olhe para o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade. E aí vai. Veja. Terno e gravata, nesse sentido, se eu não usar, não tem problema nenhum em relação ao reino de Deus. Mas se eu deixar de ser amoroso, não perdoar o meu irmão, se eu não for uma pessoa com misericórdia, longânimo, pacificador, aí eu vou ter problemas. Aí eu vou estar sendo um súdito desobediente. Um servo nesse reino de Deus desobediente. Então a vontade de Deus para mim não pode ser adulterada. Eu não posso adulterar, não posso adicionar valores supérfluos ao que é de fato basilar e sagrado. Então, comentarista da lição no livro de apoio vai nos explicar que quando conhecemos a natureza do reino de Deus e compreendemos o seu já e o ainda não, no sentido escatológico, passamos a priorizar o que é essencial para as nossas vidas. Repito o versículo, Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz, alegria
no Espírito Santo. Glória a Deus. Então são esses valores que não mudam, são imutáveis. Nós precisamos deixar isso claro. Porque senão a gente vai começar a querer apontar outras pessoas com coisas supérfluas, como os irmãos aqui em Roma estavam fazendo e Paulo os alertou. Não deixe de ler capítulo 14 e 15 e destaque alguns versículos importantes para a sua aula, para que seus alunos tenham melhor compreensão do texto. Vamos para o tópico 3. O tópico 3 tem por título Vivendo o Reino. Então aqui, querido professor, você vai expor a crítica de Paulo aos superapóstolos, né, entre aspas. Então Paulo fala de maneira irônica em relação a alguns irmãos que entravam na igreja ensinando um evangelho distorcido do que ele havia ensinado. E aí, em vez de promover paz, em vez de promover valores basilares do reino de Deus, eles estavam promovendo crises relacionais e contendas por poder entre os irmãos. Então veja, alguém vem anunciar o evangelho na igreja, esquece dos valores basilares do evangelho, do reino de Deus, da vontade de Deus para a humanidade, o que Deus de fato prescreveu para cada um de nós, e se detém a coisas que passam de longe do que Deus requer. Então eles estavam incitando os irmãos a querer ser melhor do que o outro. Eles estavam prejudicando o relacionamento, o bem-estar da igreja. Então Paulo condena veementemente esses irmãos. E aí, se no ponto 2 nós tomamos por base Romanos, capítulo 14 e 15, agora nós vamos ler com os nossos alunos e destacar alguns pontos importantes da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11 e o capítulo 12. Então faça essa leitura, professor, selecione alguns textos que você considera importante para discutir com os seus alunos em sala, para que eles entendam bem o que estava acontecendo ali. Então nós precisamos nos apegar com os valores basilares do reino de Deus. Quando os alunos perguntarem, e aí, esses valores basilares? Não titubeie. Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. Nós precisamos ter na nossa vida o fruto do Espírito. O que Jesus nos ensinou foi isso. Observe os discursos de Jesus, as suas pregações. Ele não gasta tempo com coisas fúteis. Ele diz, seja sal, seja luz. Glória a Deus, a justiça de vocês precisam exceder a dos fariseus. Mateus capítulo 5, 6, 7, Sermão do Monte. Nós podemos ler também. E esse último ponto, o que não podemos esquecer de dizer, é sobre o poder do reino, o poder manifestado. Porque Paulo diz que aqueles falsos ensinadores, superapóstolos, tinham muito discurso, muita lábia. Todavia, a prática do reino de Deus, o poder do reino, faltava neles. Então o cristianismo é uma experiência espiritual mediada pela palavra. O convite para ser discípulo de Cristo aponta para uma vida na qual as palavras demonstram sua força e validade ao tocar o mundo. Nosso Cristo não foi apenas um reprodutor de histórias. Ele viveu tudo o que pregou e fez. Então, nós como cristãos, nós precisamos pregar o Evangelho e ter na vida os sinais que Cristo disse que seguiriam aos que crerem. Nossa pregação deve ser complementada, acompanhada com os sinais. Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Então, línguas, expulsar demônios, se tomarmos alguma coisa mortífera, não nos causará dano. Então não é só um evangelho teórico, mas é um evangelho prático. E para além desse poder do reino, o poder do evangelho manifestado em nossa vida, na nossa pregação, nós precisamos viver aquilo que pregamos. Então aqueles homens tinham belos discursos,
mas na prática estavam se distanciando de Deus. Então, querido professor, são essas reflexões que nós deixamos para que você possa ter uma aula cada vez mais abençoada. Estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Então, querido professor, a primeira dica que nós deixamos aqui é relembrá-lo da nossa confecção do nosso e-book. Isso mesmo, nosso livro digital sobre como ser um imitador de Cristo. Lembra que nós combinamos lá na primeira aula de pedirmos para os nossos alunos levarem cada uma pergunta sobre a lição a ser estudada e no final nós separaremos 10 minutinhos para responder. Pode ser em grupo, pode ser coletivamente, todo mundo ali junto construindo uma resposta para a pergunta sorteada. Isso mesmo, professor. É importante que no final do trimestre nós tenhamos um material e dessa vez um material online para podermos acessar de onde estivermos e quando quisermos acessar. Possamos também compartilhar com as outras pessoas, por mais distante que elas estejam. Não deixe de fazer esse e-book. Se você não tem muita intimidade com a tecnologia, converse com um dos seus alunos, ainda dá tempo de você fazer. Não fique de fora. Venha conosco fazer esse e-book para a glória de Deus. A segunda dica, querido professor, é a dica trazida na nossa lição. Isso, vamos valorizar a dica pedagógica trazida na nossa lição. Então, a orientação dessa semana é que você escreva no quadro. Se você não tiver quadro, você pode pegar uma folha de papel A4 e escrever as palavras Reino de Deus. E aí você vai perguntar aos seus alunos o que vem à mente deles quando eles ouvem essas palavras. Você vai ouvi-los com atenção e em seguida vai explicar que os fariseus perguntaram a Jesus quando o reino de Deus viria, não sabendo que já havia chegado. Então, o reino de Deus não é como um reino terreno. Não foi ainda materializado como os judeus esperavam, ou como muitos esperam. Jesus naquela ocasião, em um cavalo, entrando com espada, destruindo os soldados romanos, libertando o povo. Não, ele veio libertar cada um de nós dentro. Ele veio fazer uma libertação primeiro interna. Sem esquecer de explicar aos seus alunos que essa materialização do reino de forma física, literal, vai acontecer numa perspectiva escatológica. E definitivamente no reino milenar de Jesus aqui na Terra. Então, é interessante que você faça essa orientação pedagógica no início da sua aula, porque você não vai ter explanado ainda o assunto, e aí vai poder ouvir, já servindo como uma avaliação diagnóstica, como seus alunos estão em relação a esse novo assunto, o reino de Deus. E aí, com o destrinchar da lição, eles irão se apropriando de novos conceitos e de novas compreensões sobre esse tema tão importante e necessário para quem segue a Cristo. Agora vamos para a nossa última dica pedagógica. Confesso que para pensar em uma dica pedagógica para essa lição não foi tarefa fácil, mas ao me deparar com uma história contada no nosso livro de apoio, bem na sua introdução, eu queria compartilhar com você. E aí eu tive essa ideia de fazermos isso. Veja bem, eu vou colocar aí na descrição essa história, você pode baixar e ler para os seus alunos. A história é que um certo homem recebeu em sua casa a seguinte mensagem: prepare-se, o rei vai passar. E aí, para ser mais objetivo e não ler a história completamente, que já vai estar disponibilizada aí no link na descrição do vídeo, esse homem sai para as ruas e começa a procurar esse rei. Ora, ele imaginou um rei junto com seguranças, soldados, fazendo a sua escolta real. E aí, muitas pessoas na rua. E aí, de repente, ele vê passar por ele um homem em cima de um burrinho, de um jumentinho. E ele olha assim, mas rapidamente tira
E aí aquele homem continua o seu trajeto buscando esse rei, porque ele recebeu o comunicado que o rei iria passar ali. E aí ele encontra um agrupamento de pessoas e pergunta onde estava o rei, se o rei tinha passado ali. E aí ele sai perguntando a cada uma daquelas pessoas. E aí a resposta que ele ouviu, naquela ocasião, ficou gravada na sua mente. Disseram que o seu rei vai sozinho sob um jumentinho. Então para ele restou apenas o choro em soluços. Essa história é uma composição do cantor Sérgio Lopes, que tem por título Meu Rei. Então essa composição simboliza o tema deste capítulo, que é justamente o reino de Deus. Então quantos hoje em dia não acabam confundindo o reino de Deus com cavalaria, carruagens de ouro, guarda real, mas não percebem, não contemplam o verdadeiro rei em cima de um jumentinho. Então, às vezes, nós confundimos o reino com comida, com bebida, com aparência exterior, que é justamente o contrário do reino de Deus. O grande rei escolheu nascer numa humilde manjedoura, entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. Vai ser interessante, porque você vai ler essa história, e aí é importante que você escolha um momento, pode ser no início também, ou pode ser no final. Nós indicamos que seja no final, porque aí os alunos já terão se apropriado mais da história e não ficarão voando, né, enquanto você lê. Então você faz essa leitura dessa música, dessa poesia, e ao término você faz essa reflexão. Então aquele homem queria ver o rei, mas não percebeu que o rei já tinha passado por ele. Então quantos na época de Jesus perderam de estar próximo a Jesus porque pensaram que ele viria um alazão com uma grande escolta real, matando os romanos e libertando os judeus. Mas que nós possamos estar atentos para o reino de Deus, que é diferente do reino do homem. Não é comida, não é bebida, não é aparência exterior. Glória a Deus. Mas possamos estar atentos, porque nossa esperança não se finda em Jesus apenas aqui na terra. O apóstolo Paulo disse, se esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Mas nós aguardamos o Senhor no porvir. Então, por mais que nós passemos por dificuldades aqui, muitos querem Jesus para ter dinheiro, fama, sucesso, olhando o reino de Deus como se fosse comida e bebida, status. Não. Que nós continuemos firmes nesse nosso passo, com Jesus, tendo o que Ele nos permite ter, vivendo com tranquilidade a vida que o Senhor está nos permitindo, com muita humildade, porque a nossa riqueza maior não está nessa terra, mas está no céu, preparado para cada um de nós. Então, essa é a terceira dica pedagógica. Não deixe de acessar aí na descrição do vídeo. Desde já, nós agradecemos pela sua participação. Que Deus continue ajudando você, a sua aula, seus alunos, que seja uma bênção para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário. Até a próxima semana. A todos, a paz do Senhor.